Era meu aniversário, e teu também, né? Era um 20 de maio, se eu não me engano, de 2018, talvez. Eu falei para eles, eu quero. Ah, pai, vamos fazer aniversário, vamos fazer o que. Eu quero velejar com vocês. Vou reservar um barco, a gente vai subir, passar uma tarde velejando ali na Guarapiranga. Depois a gente almoça junto, faz alguma coisa junto e tal. E foi quando a gente foi completa, tripulação completa aqui de casa, cada um fazendo uma função. E a gente curtindo ali uma tarde maravilhosa, com um vento incrível, um pôr do sol maravilhoso na Guarapiranga. Acho que foi dos meus melhores aniversários, assim. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o podcast em que você navega por conversas inspiradoras e de vez em quando também dá boas risadas por aqui. O convidado de hoje com certeza já esteve na sua casa através da TV, rádio ou internet. MTV, Multishow, Band e diferentes emissoras de rádio fazem parte da trajetória deste comunicador nascido em Campinas, interior de São Paulo. Diariamente ele também compartilha temas que nos inspiram e fazem acreditar que um mundo melhor é possível. Isso tem sido feito no podcast Trago Boas Notícias, que você ouve pelo Spotify. Mas hoje, o Edgar Piccoli vai nos contar um pouco sobre a sua paixão por velejar. Então, seja super bem-vindo ao Maré Sonora, Edgar. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Eu fico feliz com o convite, porque é um assunto que eu gosto muito e é a primeira vez que eu posso falar e dar algum testemunho sobre essa minha paixão repentina, assim, uma coisa que começou na minha vida, não sei por quê, não sei por onde, não sei para onde vai dar, mas que me apazigua muito. Eu gosto muito de estar velejando e de me relacionar com esse esporte barra atividade que me completa de alguma maneira, que une para mim duas coisas essenciais na vida, né? Que é a arte e a ciência, né? A navegação. Então isso me chama a atenção, porque tem um estudo, tem um conhecimento acumulado que te faz obter melhores resultados de acordo com os objetivos que você tem, que você traça quando vai fazer uma travessia, participar de uma regata, enfim, ou simplesmente estar velejando por lazer e tal. E também uma arte, porque aquilo que está dado pela natureza é interpretado de uma maneira única e muito pessoal. Então isso me faz crer que essa máxima sobre velejar, sobre navegar, que é uma mistura de ciência com arte, me faz perceber de uma maneira muito clara isso, na relação que a gente tem com as coisas da vida também, né? Com as coisas, com os outros negócios, com os outros setores da nossa vida. Bom, e tem duas coisas que eu queria compartilhar contigo antes de iniciar nossas perguntas. São duas coincidências que uma eu já sabia de muitos anos, né? Porque a gente estudou na mesma faculdade, na PUC de Campinas. Ah, é? Que bom! Eu lembro que quando eu fazia ainda, estava na alguma disciplina de telejornalismo, seu nome era mencionado, eu falava, que bacana, tal, né? Eu achava super legal. E aí tem uma outra que eu descobri agora, preparando a nossa conversa. A gente nasceu no mesmo dia, 20 de maio. Caramba! Toca aqui! Que demais! Cara, adoro, adoro. Bom, como todo touro, acho que o nosso signo é o melhor. Eu tenho duas filhas de touro também, que são do 29 de abril. E é engraçado isso, né? Eu não sei, eu puxo toda a sardinha para o nosso lado, sempre que eu vou pensar em alguma coisa relacionada ao zodíaco, alguma coisa assim. Eu acho demais o signo de touro. Eu achei um barato. Eu falei, não acredito, eu vou ter que compartilhar isso com ele antes de começar a conversa. O que, o que diz muito sobre a gente também, de certa forma, né? Ah, poxa, que legal, dia 20 de maio, eu nasci em Campinas, na maternidade ali da Orozimbo Maia, eu acho que foi de noite, assim, 9
e alguma coisa 9h40, 9h45 da noite, por aí, pelo que eu me lembro. Eu não nasci em Campinas, mas eu praticamente cresci em Campinas. Nasci na capital, se não estou falando bobagem, acho que 15 para 7 da noite. Então, essa... Você tem aí, você tem algumas horas mais velha. Te de... Não, mas calma aí, não foi no mesmo ano, não foi. Isso que eu tive que Ah, tá. Claro, como é que eu pude esquecer desse detalhe fundamental, né? Claro. Massa, que legal. E como é que foi a sua entrada para o universo da vela, Edgar? Conta um pouquinho dessa sua trajetória. Olha, não sei. Minha entrada foi de uma maneira muito inesperada, não programada, nada, não sei. De um dia para o outro eu amanheci com isso na cabeça. Eu do nada mesmo, assim. Não tem nada, ninguém na família que veleja, nenhuma outra história que eu pudesse relacionar a esse desejo. Mas eu um dia acordei e falei para minha mulher, eu falei, vamos dar uma volta, vamos até a Guarapiranga, vamos até a represa de Guarapiranga, eu moro em São Paulo, né? Vamos dar uma volta até a represa de Guarapiranga, eu sei que lá tem uns clubes de vela, as pessoas velejam, tem windsurf, tem kitesurf, tem barcos que eu vejo lá, né, passando por ali e tal, e fomos. E E bem na chegada, assim, para quem é de São Paulo, você sai aqui da Zona Sul, onde eu moro, indo para a represa, o primeiro clube que você esbarra ali é o Clube Ixa, né? Tem o SPIC, que é, na verdade, a parte de vela do SPAC, que é o clube que formou o São Paulo Futebol Clube, onde tinham os campeonatos de você mencionou um pouco da minha trajetória na TV aí, onde tinha os campeonatos do Rock Go, então a gente ia para lá jogar futebol e gravar os programas, né? Mas eu nem me ligava nesse momento, nem me ligava na represa, nem olhava para ela. Mas do nada eu saí para esse final de semana com a minha mulher e falei, vamos dar uma volta lá, a gente chega lá na beira, toma uma cerveja, curte esse final de tarde e tal, e vê qual que é, né? E fomos no Ixa. Primeiro clube que a gente parou foi o Ixa. Mas, claro, eu tinha que ir para entrar no clube e conhecer todo o esquema, o ambiente do clube, a escola de vela, tudo você tem que marcar um horário, né? E a gente não pôde, não tinha ninguém para nos atender naquela hora. Aí a gente saiu de lá, falando, tudo bem. Outra hora eu volto e tal. Saímos, continuamos descendo a represa e paramos um pouco mais abaixo numa escola de windsurf. E ali tinha um barzinho, tudo, ficamos ali olhando tudo. E vi muita gente na água, falei, puxa, isso aí que legal, né? Que ideia. Aí eu fui vendo ali de perto, porque já tinha, claro, que já tinha visto um veleiro no mar, na praia, windsurf. Já tinha até tido uma experiência com windsurf muito tempo atrás em Florianópolis com os amigos durante uma das gravações do Verão MTV. Mas foi assim, sobe na prancha, fica aqui meio junto, aquelas pranchas enormes de windsurf, bem estáveis, não exigia muito, era para aprendiz mesmo. Que é a única experiência que eu tinha tido sendo empurrado pelo vento e tal. E aí depois veio essa coisa, passamos o final de semana ali, tomamos uma cervejinha, voltamos e eu fiquei com aquilo na cabeça. Até que durante a semana seguinte eu liguei no Ixa, soube que lá tinha um curso de vela, um curso intensivo de vela, de 2 finais de semana, né? Era uma coisa como 24 horas de aula, né? 6 horas para cada aula, acho que era uma coisa assim, ou 12 horas. Acho que eram 12 horas, na verdade, em 2 finais de semana. Então, tinha 3 horas no sábado, 3 no domingo, daí na outro final de semana, mais 3 horas no sábado e 3 no domingo, para completar o curso. Bom, me matriculei de primeira, assim, me matriculei e fui para lá para aula, sábado. Conheci meu professor
e já me identifiquei muito com ele. Ele já começou a me ensinar várias coisas que eu tinha também lido, me apresentar uns livros, me falar sobre coisas da vela, me ensinar os primeiros nós, e aí eu comecei a fazer aula. Bom, resultado. Essa minha aula aqui, esse meu curso que era para ser de 12 horas, acabou sendo de, sei lá, 48, porque a gente foi se entrosando e se conhecendo, e a gente passava horas e horas lá. Eu ia durante a semana, na verdade, minto, eu falei final de semana, né? No segundo final de semana, como eu não tinha agenda, eu falei, posso ir durante a semana? E ele falou assim, pode, eu tô aqui tranquilo. Ele era coordenador do departamento de vela também, do Clube Ixa, e aqui vale a menção do nome dele, que é o Marco Antônio Del Porto, que eu chamava ele de predestinado, porque alguém com esse nome, né? Ensinando vela para mim, né? Eu falei, pô, você é o predestinado. E aí, na segunda semana, quando eu fui nas segundas duas aulas, quando eu fui durante a semana, cara, eu ficava a tarde inteira velejando. Até que o último dia, ele, como coordenava também as crianças que faziam aulas na classe de Optimist, ele pegou a lancha, foi acompanhar a aula das crianças e me deixou com o barco sozinho. Então foi esse meu batismo. O primeiro barco que eu subi e velejei solo foi um Fast 23. É um mini oceano, um cabinadinho, um barco excelente, adoro esse barco, acho um barco muito legal. E foi o primeiro barco que eu subi e velejei sozinho. Bom, daí o que vem depois, eu deixo para as suas próximas perguntas, senão eu vou ficar só falando aqui. Mas respondendo objetivamente, a minha iniciação na vela foi por acaso, foi do nada, eu não sei de onde vem. E eu sei que foi uma paixão repentina, assim, instantânea, avassaladora, que me conduz até hoje. Muito legal. Eu estava acompanhando o seu Instagram, isso foi o que, uns 6 anos, mais ou menos, Edgar? Hum. Sim, qual foi o que você viu lá? Que essa sua história com a vela já data de o quê? De uns 5 para 6 anos? É isso, eu acho que foi 2016, eu acho. É isso, né? Por aí, 2016, 2017, que eu comecei. Quando foi esse primeiro passeio, que eu comecei a fazer aulas, tudo, foi isso, sim. E você também tem uma passada por Ilhabela, depois teve uma regata até o Rio de Janeiro. Conta um pouquinho desses dois outros momentos, Edgar. Olha, é tudo meio ligado, né, Marina? Porque, assim, esse meu professor da Guarapiranga, que me ensinou a velejar, quando ele viu a minha paixão, e ele viu que eu já estava, poxa, aqueles primeiros rudimentos da vela eu já tinha pego para mim. Então eu sabia ver o vento, eu sabia me adaptar a mudanças de vento, porque na represa ali de Guarapiranga também tem uma característica interessante para a vela, que o vento ronda muito. Então você tem que toda hora estar ajustando o barco, acertando a vela, e isso ajudou, né? E ele viu que eu tinha percebido isso. Quando ele sacou isso e junto da minha vontade de me ampliar no conhecimento, ele falou, pô, tem um barco que eu conheço que corre as regatas no litoral, Santos, Ilhabela, Ubatuba, e que eu acho que um conhecido meu pode te receber lá, se você quiser, para participar da tripulação. E, cara, foi assim, uma conjunção de fatores também que me fazem ver que foi muita sorte. Porque do nada eu tava tripulando um barco de 60 pés, que para quem não acompanha, quem não sabe, dá aproximadamente 18 metros. Então é um barco gigantesco, um barco enorme, com pesos e potências de cabo muito grandes. E eu fui trabalhar na secretaria desse barco. O nome desse barco era Sessentão. Ele corria as regatas ali de Ilhabela, Ubatuba, e do nada ali eu apareci naquele meio. Comecei a me relacionar com as pessoas ali, tanto que muitos dos que eu me relaciono hoje na vela, eu conheci na tripulação do Sessentão, que era formada aproximadamente por 10, 12 pessoas. E, e aí, bom, cara, eu fui para a secretaria, que é um posto
que, digamos, ele é tranquilo, mas ele não é tranquilo, porque nada é muito tranquilo na vela, né? Quando o couro está comendo, nada é muito tranquilo. Esse é um outro ponto que a gente pode conversar também, que até hoje eu tenho dificuldades com esses comandos e a maneira como as pessoas se tratam nesses momentos mais tensos, né, da vela. Mas enfim, quando eu vi, eu estava correndo a semana de vela, as regatas de Ubatuba também ali, organizadas pelo Yacht Clube de Ubatuba, as regatas do Yacht Clube de Santos, fiz várias regatas. E o Sessentão era um barco que competia muito, sabe? Ele estava em todas as regatas. Ele ocupava o calendário de vela de uma forma muito completa. E isso foi uma escola e tanto. E, bom, então foi basicamente isso. Quando eu vi, eu estava num barco dessa proporção, velejando no mar aberto, e eu falei, cara, que demais! Eu acho que eu estava completamente certo quando eu decidi aprender mais sobre isso, né? E me jogar nisso. Aí o barco encerrou as atividades, tudo, e aí conhecendo outras pessoas, né, da vela também, eu comecei a velejar mais esporadicamente com um outro pessoal, que é o pessoal do Beleza Pura, que é do Felipe Degan, que também tripulou por um tempo, quando eu também era tripulante no Sessentão, o Sessentão. Então a gente se conheceu, depois ele comprou o barco dele, e eu comecei a participar de regatas. E aí vem essa, que acho que é a regata mais importante da minha vida, embora eu tenha feito na Semana de Vela ali, Alcatrazes também, que foi uma regata muito legal, uma regata de oceano, de percurso muito interessante. Foi no Beleza Pura que eu fiz a Santos Rio comemorativa dos 70 anos. E, cara, aquilo foi surreal. Aquilo para mim, eu não sei, talvez quem esteja acompanhando e ouvindo teu podcast e que participou também sabe do que eu vou falar. Mas eram, sei lá, 60 e tantos barcos, dos quais só 20 ou 25 completaram a regata. E a gente estava entre esses 25. O Beleza Pura concorreu pela classe RGS e a gente chegou depois de... Puxa, quantas horas? Eu posso cometer um engano aqui, mas acho que foram próximas 60 horas, assim, sabe? De navegação de vento contra, mar em condições totalmente insanas, difíceis, correnteza contra, batendo de São Paulo, de Santos até o Rio de Janeiro, chuva, neblina, muitos acidentes na regata. Quando a gente chegou no Rio e atracou lá no Yacht Clube do Rio de Janeiro, depois já relaxado, tudo, eu vi uma entrevista do Lars Grael falando que quando o repórter perguntou para ele de 0 a 10 essa regata, qual é o nível dessa regata? Acho que ele falou nível 11. Quem completou essa regata já é um vencedor, porque foi uma regata extremamente dura, extremamente difícil, condições totalmente desfavoráveis, vento contra, barco batendo, correnteza contrária. Então você vê um cara, um expert da vela falando isso, eu falei, puxa, eu aqui, um novato total, já me envolvendo numa experiência náutica absurda, né? E nunca vou me esquecer disso, nunca vou me esquecer de cada segundo dessa travessia. Foi realmente uma superação incrível. Eu estava pensando, quando eu ouvi um pouquinho sobre essa sua experiência, que o nome do barco é Beleza Pura, né? Numa situação que... Exato. Exato. E teve um fato curioso, Marina, que aconteceu. Beleza Pura, né? Pois é, aquela tragédia toda, né? E a gente lá, né? E a tripulação é bem animada mesmo, viu? Assim, a tripulação que poxa, dá um up, assim, sabe? Mas você estava falando, né, agora eu me esqueci, eu perdi o fio, mas você estava falando do nome do barco, Beleza Pura, né? E a gente no sábado, quando teve a largada em Santos, foi sábado, a largada é sábado de manhã. Foram várias largadas, né? Porque os barcos queimavam a largada, tudo, e tinham vários barcos também só acompanhando esse movimento.
tinha a presença do Cisne Branco, da Marinha, também foi bem bonito, assim, né? Era uma regata realmente comemorativa, assim. E nessa foto que você menciona do Instagram, eu tô ali com uma cara totalmente apreensiva, ali tá todo mundo muito rindo, alegre e tal, e eu tô meio ali atrás, né, pensativo e tal, pô, caramba, o que que vai ser isso aqui, né? Mal eu sabia, mal podia imaginar que seria uma das regatas mais difíceis dessa regata, que é uma regata clássica no calendário de vela do Brasil. E tem uma coisa que me chamou a atenção também, porque você é músico, né? Você canta super bem e tem esses videozinhos que você faz super descontraído a bordo, sozinho, lá na Guarapiranga, e você tá assobiando numa boa, assim, relaxando e tal. E você sabe que eu entrevistei um velejador essa semana. Ele é americano, ele tem ele leva a galera para fazer travessias oceânicas, tem um negócio voltado para isso, né? E aí eu falando com ele sobre as superstições, sobre as coisas que ele faz como pré-requisito para a galera que entrar a bordo, e ele fala que uma das coisas é ele proíbe galera assobiar porque diz que isso chama vento e atrai tempestade, atrai tempo ruim. Então é completamente proibido assobio a bordo porque tem essa parada de mística de trazer coisa ruim. É engraçado isso, porque eu poderia te dizer o seguinte: uma vez eu vi o Amir Klink dizendo, né? Perguntaram para ele, né? Acho que várias vezes já tinham feito essa pergunta para ele, mas ele respondendo sobre o que ele preferia, né? A calmaria ou a tormenta? E ele dizendo a tormenta, né? Porque a calmaria, a tormenta você tem subsídios para sair daquilo, né? Você tem técnica, você tem, enfim, conhecimento, ciência e arte para sair daquilo. E na calmaria, cara, você está à mercê, você está à deriva, você está à mercê da correnteza. Então, eu não sei, eu acho que o assobio, assim, ele pode trazer bons ventos, né? Eu não sei, mas quem sou eu nesse meu pequeno trajeto para estipular o que que é bom agouro ou mau agouro? O diferencial é que você canta super bem, né? Então, se qualquer barco que se você estiver a bordo vai ser um adicional para a galera, né? Obrigado. Obrigado, eu sou um metido a besta, assim, eu gosto de cantar, brinco com os meus amigos, tenho banda, assim, com os amigos de sempre, e gosto de fazer um som, tenho um estúdio aqui em casa, tudo, mas é puro diletantismo também, sabe? Acho que eu poderia começar a levar um pouco as coisas mais a sério na minha vida, né? É só pra curtição, né? E você pensa em comprar um veleiro, Edgar? Ah, eu penso, sabia? Eu penso sim, claro. Eu acho que isso demanda, né, um pouco de. Acho que isso demanda um pouco de estrutura que eu não tenho hoje, sabe, ainda. É, porque é uma dedicação, né? Você ter um veleiro, né? Um veleiro parado na Poita, um veleiro parado sabe, na Marina também, não é uma coisa boa, né? Eu vejo muitas pessoas que têm barco e participam de regatas assim como uma maneira de utilizar, botar o barco para rodar e tal. E pessoas também que fazem opção por ter uma vida no barco, né? Inclusive na música, a primeira pessoa que eu conversei, uma das primeiras pessoas que eu conversei, acho que porque eu postei alguma coisa também e chegou até mim, foi o Carlinho Bartolini, do O Traje a Rigor. Ele era guitarrista do Traje, eu não sei se você se lembra, mas o Carlinho Bartolini é um super guitarrista. E aí eu soube, quando eu entrei na vela, que alguém me falou, e depois ele deu uma curtida numa publicação minha, tal, alguma coisa assim, que ele tinha um estúdio, ele tinha feito um estúdio no barco dele, e naquele momento em que a gente fez contato, ele estava acho que em Boston, próximo a Boston, com o barco dele ancorado. Então, aí as coisas foram se fechando, né? Teve um elemento importante também na minha trajetória, além do Marco Del Porto, né, e do seu Alain, né, que era o proprietário do Sessentão, e o Felipe Degan, que é o proprietário do Beleza Pura. Teve uma figura também importante para mim no mundo da vela, que foi o Paulo Fax. O Paulo Fax é um cara que
Ele trabalha com essas painéis de LED, iluminação para teatro, e tem um braço também na náutica. Ele já foi presidente da ABVA, não é isso? Associação Brasileira de Veleiro, a BVO, Veleiro Oceânico, Velejadores de Cruzeiro, tem umas instituições. Ele foi presidente dessa Associação de Velejadores de Cruzeiro. E uma vez eu fui dar uma palestra para uma gravação de um documentário, que era uma série que eles estavam fazendo para a TV Cultura, de personalidades que contariam ali a sua trajetória profissional, tal, e eu fui contar a minha, né? Foi, e eu relembrei minha carreira, todo meu percurso como comunicador, desde o rádio até a televisão, tudo, e no final eu fiz um link para amarrar com a questão da vela, do velejar, né? E era um final que eu arrumei ali para fechar a história e mostrar uma atividade que eu estava envolvido e apaixonado naquele momento. E ao sair do palco, depois falando com as pessoas, atendendo as pessoas ali, alguém da produção falou: Poxa, você falou aí no final da vela, você tem que falar com o cara aqui, com esse cara aqui, esse cara é o cara da vela. E era o Paulo Fax, cara. Ele tinha uma sociedade com um estaleiro aqui do interior de São Paulo que produz esses barquinhos da categoria Flash. Eu acho que é Craftec, acho que é o nome do estaleiro, construtor dos barcos. E ele falou: pô, vai lá, a gente tem 6 barcos da Guarapiranga, vai lá velejar com a gente, você vai se amarrar, papapá. E aí ficou essa relação de amizade, né? Eu ia velejar lá com eles, fazia os posts, divulgava o serviço, tudo. E foram anos assim. E foram incríveis, porque eu pude participar ali também, além de ir naquelas velejadas à tarde, sozinho, solo, onde você me via lá assobiando, cantando e me relacionando com o vento, com a natureza, amando tudo aquilo ali. Eu também participava de regatas noturnas organizadas pelo ICSA. Ainda às quartas-feiras acontece, uma vez por mês, as regatas noturnas aqui na Guarapiranga, que é um evento incrível também. Na lua cheia, todos os barcos ali velejando, competindo regatas, e depois tem um happy hour no final com essa galera que participou. Então, isso tudo foi abrindo caminho para mim. Fiz amizades, pessoas que eu carrego comigo até hoje, que são meus amigos que eu fiz na vela. Então, para mim, é um refúgio. A vela é um refúgio. Quando está muito ruim, estressante, tudo, eu falo: opa, tá na hora de velejar. Aí eu vou, passo uma tarde lá e volto recarregado. Muito legal. E foi bacana que você já respondeu uma pergunta que eu tinha sobre velejadas noturnas, então já matamos uma pergunta aí. Maravilha. Recomendo. É só se informar. O Clube ICSA organiza essas regatas. Chama Wednesday Night Races, é um nome, um anglicismo, né, imperando e tal, então são as regatas, mas são as nossas regatas noturnas ali, que o ICSA organiza, e tem, pô, a última regata deu muitos barcos, a que eu participei há um mês atrás, acho que tínhamos na raia lá 20 barcos, próximo a isso, sabe? Então é uma coisa legal, e as pessoas falam: nossa, mas dá para enxergar tudo, dá para ver? Dá para ver, porque está na lua cheia sempre, né? Então já tem uma claridade natural, mas a luz de São Paulo também, que incide sobre o céu, né? O lóbulo celeste ali ilumina também muito a represa, e é uma experiência muito legal também. E, Edgar, o que vem a ser um modo Herbalife da velejada que você brinca numa das postagens? Isso aqui é o modo Herbalife da velejada, que eu achei muito engraçado. Eu falei: meu, eu preciso perguntar para ele. Eu falei isso, me lembra, nossa, me lembra, porque às vezes eu falo umas coisas assim, mas eu não entendo. Às vezes tem um motivo muito específico, referente àquilo específico, que eu nem lembro mais. Né? Mas em que situação eu falei isso? Você estava brincando com essa história de como é bom morar perto, pleno São Paulo, né? Que você tem aquela opção. Isso aqui é o modo Herbalife da velejada. Aí você lança essa, eu falei: putz, que figura, eu preciso perguntar isso pra ele. Cara, não sei, que loucura. Por que eu falei isso?
Eu costumo dizer, parafraseando um amigo meu da música também, o músico Daniel Dabi, eu falo, é uma vida de milionário, né? Porque eh, o milionário não, ter dinheiro já te faz um milionário, mas a tua atitude também te faz um milionário. Então, se você se permite, em pleno dia de semana, sair para dar uma velejada na Guarapiranga, parecendo que você não está no centro de uma grande cidade. Para mim, isso é um puto exemplo de vida de milionário, né? Mas Herbalife, cara, eu não lembro por que que eu falei isso, não tenho a menor ideia. Nossa, só você foi buscar. Eu tenho que ver, pior é que eu não tô com meu telefone aqui pertinho, meu, senão eu quer ver, eu não sei onde é que você falou isso. Algum vídeo que você postou, mas tudo bem, na boa. Ah, vamos em frente. Ah, vamos em frente. Bom, você tem planos já de velejar a próxima? Tem alguma coisa aí pautado? Como é que tá isso na tua vida? Olha, eu tô de olho na Refeno, né? Eu tô de olho na Refeno, que vai acontecer agora dia 20, se eu não estou enganado, de setembro. Refeno também dessas regatas de percurso, é talvez a mais almejada, né, do calendário, né, brasileiro. Eu nunca fiz, mas adoraria fazer. Para ser bem sincero para você, agora já botando uma resposta no meio dessa tua pergunta aqui que deriva do assunto, mas que eu acho que acaba falando da mesma coisa, cara, eu não gosto de regata. Eu não me vejo ali competindo, a largada, aquela adrenalina e puta tensão. Eu acho que vela é outra coisa, para mim, para o que eu almejo com a vela. Eu entendo que a regata te dá técnica, te dá treino de manobras, te dá conceito de trabalho em equipe. A regata realmente te dá muito ensinamento. Mas eu não gosto da vibe, assim. Eu prefiro uma regata. Quando tem regata, assim, se tem uma regata de percurso, eu prefiro. Porque eu acho que ela já tem uma outra vibe, uma outra pegada, assim, sabe? Essas de Barla-Sota eu acho um pé no saco, assim. Mas, por outro lado, eu gosto de estar velejando, porque essa é uma forma de estar velejando. Não é uma coisa muito fácil para mim velejar, né? Você tem que ter um barco, você tem que ter tempo, você tem que ter um lugar. Então, aqui para mim, na Guarapiranga, é uma via mais fácil, próxima. Mas para o mar, também tá. Estou perto de Santos, estou relativamente perto de Ubatuba, Ilhabela, daria para ir mais. Mas, então demanda muita coisa para mim. Não é uma coisa que se eu tivesse um barco eu teria estabelecido já na minha decisão um compromisso com aquela atividade. Então eu já estaria programado para isso. Mas, enfim, voltando à tua pergunta. Estar participando de uma regata, para mim, é estar embarcado. E estar embarcado é experiência. Então, tá bom, eu topo. Mas não é a minha predileção. Eu gosto de cruzeiro. Quando eu fui fazer, depois nesse período todo que eu te falei, do meu interesse inicial, eu fui fazer prova, eu estudei, eu tirei o Arraiz, depois eu fui fazer mestre, hoje eu tenho a carteira de mestre, pretendo tirar futuramente a de capitão, que dá para você essa possibilidade maior de navegação, de travessias, tudo, né? Mas a minha paixão mesmo, o meu desafio maior, a minha vontade interior mesmo, é vislumbrar isso, é uma trajetória, sair de um lugar e chegar no outro, é, passar por um caminho para atingir um objetivo. Isso é o que eu acho que foi o que me aproximou da atividade náutica, da vela, né? E claro, todo o ambiente inóspito, muitas vezes, o medo, né? A questão do desafio, porque quando você se lança ao mar, tudo pode acontecer. A força da natureza é muito grande. E lidar com essas, eh, digamos, fraquezas, dúvidas, é um ensinamento muito grande também, sabe? Você sai diferente de cada travessia que você faz, principalmente travessias longas, assim como foi. No meu caso, falo longa, mas para um velejador experiente não é nada. Você sair de Santos e chegar até o Rio, você sair de Recife e chegar até Fernando de Noronha. Então, a Santos-Rio, algo como 200 e tantas milhas náuticas, Noronha, Recife e Noronha,
perto de 400, talvez. Então, eu tô de olho na Refeno agora. Mas o barco que eu velejo, o Beleza Pura, como eu não sou tão frequente, tão assíduo nele, eu velejo quando dá para mim, quando minha agenda permite também, eu tô meio numa fila de espera, assim. Então, se alguém desistir, eu já tô pronto para assumir. Mas, de qualquer forma, eu já garanti com eles uma perna que vai fazer de Salvador até Recife para levar o barco, né? Porque tem também essa logística toda, né? Quem está nos ouvindo agora e que talvez não seja do mundo da vela, não entenda, participar de uma regata, vai daqui até ali, volta, acabou. Não, no caso de quem está em São Paulo, participar de uma Refeno, você tem que subir com o barco litoral brasileiro todo, né? Então tem uma estratégia que eles estão elaborando e uma dessas pernas que vai ser de Salvador até Recife, eu já acertei com eles que eu vou fazer. Que também para mim já é uma coisa incrível, assim, sabe? Porque por tudo isso que eu te falei, eu gosto de travessia, eu gosto de uma navegação mais estudada e tranquila, pacífica, até onde se consegue transformar aquela atividade em algo tranquilo e pacífico, né? Mas eu gosto disso, de estudar o mapa, de ver a rota, de ver por quanto tempo a gente está andando, em quanto tempo a gente vai chegar naquela velocidade, fazer as estimativas e sempre sentir o vento, né? Olhar e sentir o vento na propulsão, assim, que para mim é encantador. A gente não falou do tamanho. O Beleza Pura é um monocasco de 38 pés, Edgar, é isso? Ele é um Bruce Far 36, 38, se eu não estou enganado. É um modelo de um barco, eu acho que da década de 80, se eu não estou enganado. Também não sou muito ligado nisso, sabe? Eu não sou um nerd, assim, eu quero o modelo, barco. O Sessentão, por exemplo, é um barco do Marcolândia, é um ML, é um construtor aqui de Indaiatuba, que eu também conheci na tripulação do Sessentão. A gente esteve junto recentemente numa confraternização dessa tripulação antiga. E ele faz barcos incríveis, cara. Fez um barco agora eu acho que pro Souza Ramos, que é o Phoenix, que é um barco todo de fibra de carbono. É um projeto incrível, assim, mas para regata, alta performance, assim mesmo, sabe? Então eu me meti nessa galera aí, no meio dessa gente aí. E da mesma forma que eles têm curiosidade a meu respeito, você, como você chegou em mim? Como é que o Edgar foi parar nisso aí? Um cara de uma área totalmente alheia, né? Distinta, né? E eu olho para eles também assim, sabe? Nossa, esse cara, ele já veleja desde criança, ele já fez várias travessias. Eu tenho tanto quanto interesse também neles do que eles em mim, sabe? É engraçado isso. Eu acho legal, eu acho muito legal. Uma das vontades, assim, uma das motivações para conversar contigo, quando você fala, mas eu não tenho muita trajetória muito grande, né? No começo do nosso bate-papo via Instagram e tal. Mas eu acho justamente legal porque por isso, você inspira outras pessoas, né? Eu acho legal a gente abrir aqui no Maré Sonora, não só super top profissional, né, de 100 mil milhas náuticas, mas também pessoas que estão, de certa forma, iniciando, mas são super empolgadas nessa história, né, que então motivam outros. Eu acho massa abrir espaço para geral, assim, né? Eu acho muito legal não restringir só aos super profissionais, porque fica muito um guetozinho. Então, me empolga falar com pessoas que estão nessa começando, mas que são super motivadas, né? Eu sou um desses aí, cara. Eu sou um pouco fora da bolha, mas eu entro na bolha, saio da bolha, eu transito na bolha. É engraçado, né? Isso, porque você vai conhecendo gente que vive uma vida inteira. Aqui na Represa, por exemplo, o Paulo Pera, que tem ali a Pera Náutica, e o irmão dele também, o Pedro, que tem lá a BL3 em Ilhabela. São pessoas que vivem da vela, né? Eu fiz um curso também com puxa, como é que é o nome dele? Homem de Melo, André Homem de Melo, em Ilhabela, antes de tirar o arraiz, eu tinha que ter uma comprovação de embarcado, né, para a prova, né, que eu ia fazer do arraiz e tal. E a escola do André Homem de Melo, ela era a única que dava esse certificado. E eu fiz também um curso de 2 finais de semana, assim, velejando tudo. Com o barco dele lá, era um Delta o dele. Não me lembro quantos pés agora.
Mas foi incrível também, sabe? Foi a primeira velejada no mar, mas sentindo o leme, o barco, entrando em sintonia, em comunhão com o vento, sabe? Porque a vela aí, é incrível, quando você encaixa no vento, é muito perceptível isso. Claro que tem várias formas de você encaixar naquele vento. Muito orçado, com a mestra mais solta, você pode, né, você pode controlar o barco, o que você quer com aquilo, né? Qual é o objetivo que você quer atingir e que tipo de navegação que você está se propondo fazer ali, né? Então essa coisa de você trimar a vela, encontrar o ponto ideal para aquilo que você quer naquele momento, é incrível, eu acho muito, muito legal. E nessa experiência, nesse curso também, em mar aberto, eu pude já vivenciar um passo além, né? Da navegação em água confinada, aqui numa represa, sem correnteza, com um risco, digamos, mais controlado, para um mar aberto, com ondulação, com vento variante, correnteza principalmente, né? Observar a velocidade do vento, velocidade real, velocidade do solo, cara, então tudo isso começou, são vários fatores que entram, né, nesse cômputo, né, de coisas, quando se olha a rosa dos ventos, o desvio ali do norte verdadeiro, o norte relativo, magnético, e aqui, o teu norte, o norte que você quer, fala, bom, é muito norte, cara, eu preciso achar o meu, eu preciso me encontrar. Quando eu fiz as provas, eu falei, pô, cara, é muito norte, bicho, tá me confundindo essa história, né? Mas e uma coisa que eu ainda não fiz, nunca peguei na mão, que é ainda um objetivo, é pegar um sextante, sabe? Que é um instrumento para navegação astronômica que ele é treinado e praticado, cobrado na prova de capitão, né? A navegação astronômica. Então, esse ainda não cheguei lá. Quem sabe um dia ainda. Edgar, uma última pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo, e até eu vou deixar aberto o convite para quando você quiser voltar, contar de outras travessias aí, é super bem-vindo para retornar aqui no Maré Sonora. Poxa, eu te agradeço. Para mim, como eu disse, é a primeira entrevista. Não, eu acho que eu falei alguma coisa para alguém na ocasião da Santos Rio, dessa 70ª Santos Rio. Mas, assim, de dar uma entrevista e contar a minha experiência, você está sendo a pioneira. Eu agradeço o convite. Eu que agradeço. E aí, para arrematar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber sobre a sua experiência velejando com a tua família. Você tem 4 filhos, né? Conta um pouquinho como é que foi isso. Olha, o João, meu filho, é o segundo. A gente já foi velejar no mar, a gente já foi no Beleza Pura juntos. Ele velejou comigo no Sessentão, fez algumas regatas, a regata da amizade, acho que a regata das ilhas também, em Ubatuba ele fez comigo. Porque como o barco, no caso, o Sessentão era um barco muito grande, né? E nem sempre todo mundo estava disponível e tal. Então, às vezes, sobravam umas vagas assim. Eu falei, cara, você tem que ir comigo. Ele, pô, quero ir, pai, quero ir. Quando abriu uma vaga, vai. E foi, sabe? E adorou, assim, gostou muito, tudo, né? Mas não é eu sei que não é uma atividade que ele, eu quero isso, eu quero fazer agora sempre isso. Mas ele vai, ele gosta, ele sabe muito. E tanto que depois disso, ele também foi sozinho aqui com amigos na Guarapiranga, velejar com os amigos e tal. Agora, com a família, minha mulher já fui algumas vezes, já fui com uma filha uma vez, outra filha outra vez, mas todo mundo junto, a gente foi uma vez, que aí eu fiz meio que uma chantagem com eles. Eu estava no auge da empolgação, né? Tinha feito meu curso, estava querendo mostrar as minhas habilidades náuticas. Eu falei, era meu aniversário, e teu também, né? Era um 20 de maio, se eu não me engano, de 2018, talvez. Eu falei para eles, eu quero... pai, vamos fazer aniversário, vamos fazer o que... Eu quero velejar com vocês. Vou reservar um barco, a gente vai subir, passar uma tarde velejando ali na Guarapiranga. Depois a gente almoça junto, faz alguma coisa junto e tal. E foi quando a gente foi completa, tripulação completa aqui de casa, cada um fazendo uma função. E a gente curtindo ali uma tarde maravilhosa, com um vento incrível, um pôr do sol maravilhoso na Guarapiranga. Acho que foi
dos meus melhores aniversários, assim. Muito legal. Bom, super obrigada pelo seu tempo aí, por aceitar o convite. Um super prazer falar contigo, conhecê-lo virtualmente. Te agradeço demais. Obrigada. Igualmente. Obrigado, Marina, pelo convite. Boa sorte para você. E sei lá, eu também tenho várias pessoas, sou um perguntador, pô. Você me colocar nessa situação só de responder perguntas, eu já teria várias para te fazer aqui. Tipo, o que você está fazendo na Itália? Você veleja aí? Como é que é velejar no Mediterrâneo? Você já deu a volta na bota? Gente, nossa, é meu sonho. Ainda chego lá, viu? Bom, e assim a gente chega ao fim deste episódio. Muito obrigada por acompanhar mais uma conversa por aqui. E não deixe de seguir a gente no seu tocador de áudio favorito. Assim você fica sabendo sempre que o episódio novo for ao ar. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores e apoiadoras, que são fundamentais para que a gente siga adiante. E se você gostou e quer nos ajudar também, doe o valor que puder através do nosso Pix, podcastmariasonora@gmail.com. Saiba que R$5 já nos ajudam muito. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar do Brasil através do perfil no Instagram, @Café do Luiz. E eu volto na próxima segunda-feira com um episódio inédito por aqui. Até lá, tenha uma ótima semana e bons ventos!